Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o arquiteto Renato Delime e você está no ArquiPod, o seu podcast de arquitetura, design e tudo mais que for interessante, com patrocínio de Casa Suprema Marcenaria Personalizada, móveis planejados, prêmio com atendimento incomparável e Venuti, moda fitness feminina para mulheres extraordinárias. Pessoal, hoje eu vou sair um pouquinho do protocolo, que geralmente quando eu começo o podcast eu já peço a pessoa se apresentar. Mas hoje eu estou com uma convidada tão especial que eu considero que ela é um anjo na minha vida. Eu tenho 2 anjos que me ajudam no Sebrae. Fique até o final que vocês não vão se arrepender. A minha vida começou a melhorar como empresário quando eu coloquei o Sebrae na minha vida e Deus colocou 2 anjos na minha vida. Tá bom? Gabriela, tudo bom, minha querida? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Obrigado demais por você ter vindo, viu? Eu estou super empolgado hoje. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Gabriela, para quem não te conhece, CPF, identidade e comprovante de endereço. Eu sou Gabriela Ribeiro. De formação, eu sou nutricionista, um pouquinho diferente aqui do seu público, mas há 10 anos, em março agora, eu completo 10 anos de Sebrae. É essa casa que me acolheu e que está me ensinando a cada dia um pouco sobre empreendedorismo. E sou mãe de 2 preciosidades, do Davi e da Júlia, e a cada dia mais buscando conhecimento e informação, evoluindo aqui com a galera da arquitetura, do setor de casa e construção. Pois é, Gabriela, o motivo de eu ter te convidado para vir aqui é justo isso, que eu percebi, né? Inclusive, eu estou num grupo que o Sebrae tem uma turma só para arquitetos, né? Eu senti uma mudança muito grande na minha vida depois que eu coloquei o Sebrae. Antes da gente falar, eu quero falar uma coisa assim que eu lembro perfeitamente. Eu estava numa situação difícil na minha empresa. Falei, não, vou pedir ajuda para o Sebrae. Eu cheguei lá no Sebrae e você me recebeu. Sempre com esse sorrisão seu. Aí a gente conversou, eu contei todas as minhas dores, assim, você falou, Renato, o que você faz? Eu faço isso. Tá bom, Renato, mas enquanto você está fazendo isso, quem é o dono da sua empresa? Aquela frase bateu forte em mim, sabe? Depois eu comecei a pensar a respeito. Gente, eu tenho que criar processos, né? Eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que delegar ao invés de ter um funcionário só como controle remoto. E depois disso, eu fiz muitos cursos no Sebrae, o Sebrae sempre me ajudou. Né? Tem uns cursos pesados mesmo, a gente tem que estudar muito tempo, né? E tal, os professores são fantásticos. E desse de arquiteto eu não fiz, eu confesso que eu não fiz, mas eu quero fazer também. Como é que funciona mais ou menos? Por exemplo, a pessoa que quer essa ajuda do Sebrae, quer se aproximar do Sebrae, como é que ela faz e como é que funciona isso aí? O Sebrae é uma instituição que atende a micro e pequenas empresas. Então, se você é um micro e pequeno empreendedor, a casa está aberta para você. E o que acontece? A gente tem algumas formas de atendimento, Renato. Então, a gente tem lá um atendimento geral para todas as empresas de todos os segmentos que podem procurar o Sebrae e vão ter informações sobre formalização, sobre legislação, tributo, finanças, tudo que envolve uma empresa. E dentro do Sebrae, a gente tem uma área específica, que é onde eu trabalho, que é uma gerência de negócios em redes. E o que é isso no final das contas? É um local onde alguns setores, alguns segmentos são priorizados e esses segmentos são trabalhados de forma mais aprofundada, com projetos, começo, meio e fim, com uma série de ações e atividades para poder beneficiar essas empresas. Então, a gente orienta que você procure o Sebrae, quem tem esse interesse, procure o Sebrae e lá dentro ela vai receber esse direcionamento. Se ela faz parte de um setor, de um segmento que tem um projeto específico, ela vai ser direcionada para esse setor, para esse segmento, e lá a gente vai apresentar tudo que tem de solução. E uma coisa que eu sempre falo para os clientes, a gente tem um portfólio de soluções enorme, gigantesco. Então, eu sempre falo, na dúvida, pergunta como a gente pode te ajudar. Na dúvida, vai até lá e fala, estou com essa situação aqui. O que vocês têm para poder melhorar a minha empresa? Porque, normalmente, se a gente não tem a solução, a gente tem um parceiro, a gente tem uma indicação, a gente tem, às vezes, um outro empresário para indicar, para que aquela pessoa converse, troque uma ideia. Então, a gente vai ali buscando caminhos e formas de facilitar a vida do empresário. Então, é procurar o Sebrae, que lá dentro ele vai ser direcionado para a área que vai ter a melhor oportunidade para a empresa. Tá, a gente vai destrinchar melhor isso aí, né? Mas antes, eu sempre faço uma brincadeira com meus convidados, que é pedir para me trazer uma mídia física. O que você trouxe para mim? Então, tá, vamos lá. Tá aqui. Olha! E aí eu vou te explicar, você vai abrir, eu vou te explicar o porquê. Deixa eu já mostrar um pouquinho pro pessoal aqui. Vamos ver. Tá, eu vou deixar a sacolinha aqui. O que é isso aqui? Vamos lá. Pega o eixão, depois o eixinho. Faz a tesourinha e sobe no balão. Deixa eu ver aqui, vou abrir. Vai. Que legal! É um azulejo. Aí ele tem aqui o pezinho para você deixar como item de decoração mesmo.
Você sabe que tudo que eu ganho fica aqui, né? Ó, os presentes que eu vou ganhando já estão todos ali. Então já vai ficar aqui, já vai fazer parte do cenário do podcast. E aí deixa eu te explicar por que eu escolhi essa lembrança, Renato. Isso aí é muito a cara de Brasília, né? Quem lê isso daí e está fora do contexto de Brasília não entende nada. Porque são características da cidade, características relacionadas à forma como a cidade foi construída, né? A forma como ela foi arquitetada, desenhada, faz parte da nossa vida e mostra um pouco da vocação de Brasília. E a vocação relacionada à arquitetura foi um dos motivos que fez o Sebrae, desde o ano passado, ter trago esse setor como um setor prioritário dentro das suas ações. Então, quis trazer um pouquinho para você de uma característica da cidade relacionada à arquitetura e que tem tudo a ver aqui com o nosso trabalho. Isso aí, Gabriela. Vamos fazer Brasília ser a capital brasileira da arquitetura. Se já não for, né? Eu não sei. Talvez é uma até referência. É uma referência, uma grande referência, né? Que os edifícios do Niemeyer, tudo Brasília, né? O plano urbanístico também do... Gente, Lúcio Costa, pelo amor de Deus, eu não posso esquecer, né? Gabriela, então isso aqui vai fazer parte do cenário, já está aqui, adorei mesmo. E é uma mídia, viu, gente? Carregou uma informação, é uma mídia. Gabriela, você é de Brasília mesmo? Sou daqui de Brasília. Eu pensava que você era do Sul, menina. É mesmo? Não, sou daqui. Você é daqui, nascida aqui? Meu pai é mineiro, minha mãe é de Belém do Pará, mas eu sou aqui da capital. Nossa, que bacana. Ó, lá no Sebrae, as pessoas que eu tenho mais contato é você e a Patrícia, né, que vocês cuidam dessa parte, porque como eu tenho uma empresa de imóveis planejados, eu já fiz algumas missões, algumas viagens com vocês, né? E eu, dentro desse grupo que eu estou lá do WhatsApp dos arquitetos, eu vi que vocês fizeram algumas missões já. Sim. Quais foram as missões que vocês já fizeram? Esse ano a gente já formou o grupo para a Expo Revestir, que é uma feira que acontece de revestimentos, né? Uma referência que traz tendências que a gente tem desdobramento disso na prática do arquiteto durante aquele ano. Então, para esse ano de 2024, a gente já organizou a Expo Revestir. Foi uma feira que bombou, a gente ficou até bem impressionado com o resultado, que a gente colocou a divulgação no grupo, quando deu 1 hora já tinha extrapolado o número de vagas, a gente teve que fechar as pressas. E a gente sentiu essa demanda mesmo e essa necessidade. Então, para quem não sabe o que é uma missão, porque às vezes é um linguajar muito do Sebrae, né? É uma viagem que o Sebrae promove para que os empresários conheçam uma feira ou então façam visitas técnicas, é para vivenciar uma experiência que traga uma abordagem de ampliação de mercado, que é o que a gente fala. Então, assim, às vezes é para conhecer tendências, às vezes é para fazer uma feira de negócios mesmo, compra de máquinas, como, por exemplo, a FIMA, a Formobile, né, que tem Eu fui na FIMA diferente. E fui na Formobile. Quem quiser ver alguma coisa lá no meu Instagram tem. Eu fiz tipo uma cobertura. Eu fui na FIMA, fui na Formobile e fui na Expo Revestir. E eu recomendo. Então, assim, eu acompanhei a cobertura que você fez e é muito bacana, assim, porque tem muita novidade. E uma coisa que a gente sempre fala é que o empresário tem que estar um passo à frente, né? Então, tem que estar procurando saber o que tem no mercado, porque se ele não sabe, o cliente vai bater na porta daqui a pouco perguntando: cadê essa novidade? Cadê essa cor? Cadê esse produto? Cadê esse tipo de acabamento? Então, o cliente ele fica sabendo. E aí a empresa tem que estar com isso já em mãos para poder apresentar essa devolutiva para a empresa e mostrar que está preparada e antenada, né? E vale a pena, viu, gente? Eu digo para vocês, vale a pena, viu, Gabriela? Porque abre a cabeça. Às vezes você tem que sair daquele seu ambiente do escritório, aquele seu ambiente da empresa, poder enxergar umas coisas, abrir a lupa, né? Olhar de cima, né? Quem quiser procurar o Sebrae hoje, que os arquitetos, ou designers, ou mesmo qualquer negócio que a pessoa tenha, como é que ela faz? Eu cheguei lá e bati na porta. Sim. Esse é o caminho? Ou você pode ligar, pode entrar pelo site? Como é que faz? Sim, pode ligar, pode entrar pelo site, tem vários caminhos. A gente tem um 0800 que encaminha o cliente para determinada área, então a gente tem o 0800 570 0800, então o pessoal faz um atendimento inicial, pode dar já algumas orientações ali e encaminha também. E aí a gente pode deixar também aqui alguns links dos grupos que a gente tem, porque a pessoa já pode fazer ali uma aproximação mais direta com a gente que é lá do setor de casa e construção, e aí já consegue ali o nosso contato, já fica mais fácil de chegar se ela tem uma empresa de arquitetura, de design, né, de movelaria. Aí a gente já consegue fazer esse atendimento mais direto. A gente está disponível, a gente agenda reunião, conhece a empresa do cliente, faz visita para poder entender um pouco mais da lógica daquela empresa e como a gente pode ajudar. Então, depende muito do perfil do empresário. Às vezes prefere no Sebrae, às vezes prefere que a gente visite a empresa. E para nós, assim, é um prazer conhecer as empresas, é um prazer receber os empresários, porque quanto mais a gente conversa, mais subsídio a gente tem para criar soluções para o setor. Então, essa troca para nós ela é fundamental. Vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Quem quiser, vai estar aqui embaixo, é só clicar que já vai direcionar direto, tá?
Gabriela, o que é o Sebrae e a ligação dele com algumas outras... Ele tem uma ligação com algumas outras coisas? Como é que funciona isso aí? O Sebrae ele é um serviço de apoio à micro e pequena empresa, né, brasileira. Então, a gente trabalha com esse perfil no sentido de subsidiar a melhoria, a competitividade dessas empresas. Ele está relacionado no Sistema S. O Sistema S tem outras entidades, como, por exemplo, o Senai, o Senac, que também têm objetivos específicos. Eles normalmente atendem empresas de todos os portes. Então, por exemplo, o Senai, que tem um foco mais na indústria. Eu tenho aqui um certificado que o Senai também me ajudou. Então, quem tem empresa também pode procurar o Senai. Parece que o Senai é mais focado na mão de obra, né? Na indústria. E o Sebrae ele é mais focado no próprio empresário, né? Isso, exatamente. Eu fiz um treinamentozinho que eu recebi um arquiteto aqui, que é a Natália. Beijo, Natália, outro anjo também, só que essa é meu anjo do Senai. Que ela mudou um pouquinho aqui minha linha de produção, aumentou 35% a velocidade de produção. Exatamente. Então, a gente não pode negligenciar essas ajudas, né? Com certeza. E quando eu fiz o curso no Senai também, eu aprendi... como você falou já anteriormente, mas assim, tem um economista, uma pessoa especialista em contabilidade que vai te ajudar para você enxergar os números da sua empresa, aprender a precificar, né? Que muitas vezes a gente vai só surfando a onda do mercado, né? Tem a parte de organização, de processo. Eu fiz esses cursos, achei bem bacana. Para os arquitetos, o que está tendo lá nesse sentido, assim, para preparar o escritório? Então, a arquitetura é um setor novo para o Sebrae. A gente começou um trabalho por meio de projeto mais aprofundado no ano passado. Então, ano passado, a gente conheceu um pouco mais sobre esse setor para entender quais eram os gargalos e esse ano a gente vai trazer algumas soluções. Então, assim, para você entender um pouco do que a gente vivenciou do lado de cá, e depois você até valida, é isso mesmo ou não, é diferente. O que a gente sentiu, Renato? Que o arquiteto, ele é formado ali... muito tecnicamente, porém, quando ele sai, ele se vê no mercado, ele passa a ser um arquiteto empreendedor. Então, a necessidade do empreendedorismo bate a porta quando você vai para o mercado de trabalho, se você não tiver ali como um CLT em alguma empresa, mas não é a realidade da maioria dos arquitetos, pelo que a gente viu. E aí vem uma série de dúvidas, uma série de questões com relação a esse mundo da gestão empresarial. E aí a gente está trabalhando muito nesse sentido. A gente entendeu que o pessoal de arquitetura, os escritórios, precisam se aprofundar naquilo que é a gestão empresarial como um todo. E aí eu falo de 4 grandes áreas aqui. A gente tem marketing, a gente tem finanças, a gente tem recursos humanos e a gente tem processos. Então, tem 4 grandes áreas que envolvem essa gestão empresarial como um todo, que é onde o Sebrae vai atuar a partir desse ano de forma mais aprofundada, com o que a gente chama de Materializa, que é um programa que o pessoal da movelaria já conhece e que ele vai ser atualizado, né? Ele vai ter um pouco do escopo modificado para atender a arquitetura e design. Na movelaria, ele tem muito foco de chão de fábrica, que a gente fala, né? Então, é muito processo produtivo, como você falou agora, o layout. Então, a gente vai falar sobre layout, sobre indicador, tudo mais. No caso da arquitetura, a gente vai com foco de gestão. Então, por exemplo, de marketing, uma coisa que a gente observou. Existe uma dificuldade de manter a quantidade de projetos ao longo do tempo. Então, às vezes tem muito projeto, às vezes tem pouco projeto, às vezes não tem nenhum projeto. Então, a gente vê que isso está relacionado à estrutura de marketing da empresa, à forma de captação de clientes que essa empresa tem. Então, esse é um ponto que a gente vai falar lá. Precificação de projetos. A gente viu também que esse é um outro gargalo. As pessoas têm dificuldade de se posicionar, de saber como calcular, né? Isso é uma empresa ali que está iniciando. Para empresas que já estão mais avançadas, a gente vê muita questão de processos também. Porque, embora não tenha um processo de chão de fábrica, você tem um processo de organização ali, do contato com o cliente, da entrega do projeto, enfim, uma cadeia de ações que a gente precisa organizar para poder ter uma melhor aproveitamento do tempo, das pessoas, de tudo isso. Então, esse programa ele vai acontecer no ano de 2024, resultado dessa pesquisa, desse trabalho que a gente fez de conhecer o setor. Então, em breve, a gente vai ter um lançamento dele com as informações, inscrição, tudo. E a gente já passa para você também, para você divulgar em primeira mão para o pessoal aqui que acompanha o podcast. Ah, então quer dizer, aquele grupo que foi feito ali foi para preparar essa turma. Exatamente. Eu vi que a demanda está grande. Está grande. A gente tem um número grande de empresas precisando dessas soluções. Sempre que a gente visita, todo mundo fala, não, a gente quer participar,
porque a demanda é grande. Esse grupo ele foi formado e ele está crescendo aos poucos. A gente tira dali subsídios, entra em contato com as pessoas, entende? E é lá também que a gente vai divulgar, já está divulgando as ações que a gente tem ao longo do ano. Então, é um grupo, não tem uma quantidade grande assim de avisos e tudo mais, mas é um grupo que é essencial para quem quer se capacitar, para quem quer conhecer mais o setor, estar participando, porque as novidades vão ser sempre colocadas ali. Tá. Dessas dores que vocês estão captando dos arquitetos, aí, o que vocês sentiram assim, que é a maior? A maior é a captação de cliente e precificação, essas duas mesmo. Captação de clientes por conta dessa sazonalidade que a gente tem, então, assim, muita dificuldade com a parte de marketing. Ainda é um gargalo quando a gente fala, por exemplo, de mídias, né? Mídias sociais. Todo mundo fala muito de mídias sociais, mas o posicionamento nas mídias sociais hoje é muito no formato de portfólio, de simplesmente mostrar ali o produto, o serviço, e muito pouco ativo para a captação dos clientes, pouco intencional. A gente observou que a estratégia ela é pouco intencional. Vai postando, vai colocando alguma coisa ali, mas não tem esse planejamento, sabe? E como é que é esse planejamento, assim, de forma simplificada? É lógico que quem quiser saber melhor tem que procurar o Sebrae. Mas só para as pessoas entenderem, como é que é esse planejamento? Qual que é a diferença de uma pessoa só estar ali postando ou para ela se posicionar? Como é que é isso, mais ou menos? Então, você pode estar ali só colocando um pouco da rotina da sua empresa, você pode estar ali de forma estruturada, sabendo qual é o seu nicho. Primeira coisa, para quem que você atende? Você está fazendo uma comunicação assertiva para chegar nessas pessoas? Então, quando a gente fala no planejamento, é saber quem que você quer atender dentro da sua empresa, saber qual é a forma como ela se comunica, qual é a mídia que ela está. Será que todo mundo está no Instagram? Será que essas pessoas ainda têm um perfil de estar no X ou no antigo Twitter? Onde é que estão essas pessoas? É o WhatsApp, tem comunicação direto para o WhatsApp. E qual é a forma como você vai conseguir alcançar essas pessoas de fato? Quais são as estratégias? É vídeo? O que interessa a ela? É conteúdo? Será que é um conteúdo instrutivo? Então, assim, é entender realmente quais são as necessidades desse público para você ser assertivo naquilo que vai postar. Tem um trabalhinho, como você falou, né? Tem alguns cursos que são pesados. Não tem almoço grátis mesmo, é estudar, é poder entender e se aprofundar em cada um desses conteúdos para começar a conseguir ter resultado. Então, isso a gente também aborda dentro desse programa, sabe, Renato? Da gente conseguir mostrar para o empresário a importância de tirar um tempinho, se preparar, se organizar para conseguir colocar em prática aquilo que é necessário, né? Porque senão o resultado realmente ele não chega. Aí, então, não começou a turma, vocês estão colhendo essas dores, né, das pessoas, você sentiu que é essa, mas eu sei que o Sebrae é preparado, porque para o meu de moveleiro, a gente teve isso. Sim. Né? Inclusive, eu acho que eu já fiz dois treinamentos no Sebrae, acho que um foi de 4 encontros, outro foi de 16 encontros, que eram aulas, era videoconferência, né? Só sobre mídia social. E a mídia social, às vezes, a pessoa pensa que é Instagram, mas não é. Existe o Google Ads, você tem que saber fazer sua persona, isso tudo, né? Exatamente. Então, quer dizer, não é fácil, a pessoa realmente tem que dedicar um tempo para correr atrás disso e depois botar em prática, né? Teve um tempo atrás que teve uma missão também para a Itália, não foi? Para a Itália, a gente teve, se eu não me engano, em 2018, já tem um tempinho, para o Salão do Móvel de Milão, que é um evento que é referência na parte de design, envolve o pessoal de arquitetura, design, marcenaria, né, movelaria, e aconteceu em 2018 a última versão. Agora, a gente tem também as missões nacionais, as nacionais saem com mais frequência. No ano passado, a gente teve uma internacional que foi em Nova York. Então, foi uma missão... eu lembro disso. Teve então, um movimento essa, né? danado. O pessoal ficou um fuzuê ali no grupo, todo mundo querendo. Exatamente. A que teve ano passado, que foi a mais recente, foi em Nova York, que foi muito bacana. A gente fez um processo de conhecer mesmo a arquitetura. O pessoal fala que quem foi caminhou demais, teve até sola de sapato que arrebentou, teve um pouco de tudo, sabe? Porque a ideia era aí vivenciar essas experiências. Eles passaram também em alguns escritórios referência lá no local, puderam conhecer, tiveram com... Oda, como pronuncia? É um escritório famoso que tem lá referência. E eles tiveram com o dono dele, que dedicou um tempo para estar ali falando sobre a realidade deles lá. E eles tiveram também na parte do Departamento Público de Arquitetura, conhecendo uma série de informações. Então, assim, o que são as missões, Renata? São experiências... Caramba, essa de Nova York eu perdi.
Porque, assim, você falando aqui agora, mas aí, quando a pessoa vai, vocês vão numa missão, vocês estão todos juntos, né? Isso. Aí já está tudo preparado, você tem um subsídio, não é isso? Exatamente. Já está tudo organizado, hotel, traslado, tudo direitinho. Aí, no caso de Nova York, deve ter ido um intérprete também, né? Sim. E o que o pessoal gostou mais lá? O que eles comentaram mais? Eles gostaram muito da parte da arquitetura local, de vivenciar essa arquitetura local, ver as referências, sabe? Assim, foi uma missão um pouco diferenciada, porque a gente não teve transfer. Eu falo, mas quem acompanhou foi a Patrícia. A Patrícia teve lá. Não teve transfer, porque era basicamente pé na rua mesmo, para poder ir conhecer as referências. Então, andaram muito a pé lá e tiveram essa oportunidade de vivenciar essa realidade. E isso é uma coisa muito específica das missões de arquitetura, né? Porque o trabalho em si está ali, está na rua. Normalmente as missões elas são para eventos ou para locais de visita técnica. E a visita técnica do arquiteto é a rua. Então, essa missão teve essa característica, foi muito bem avaliada pelo pessoal que teve lá. E como você falou, assim, as missões do Sebrae, não só as missões, tá, Renata? Tudo do Sebrae tem um subsídio. Então, a gente faz com o intuito realmente de tornar possível para o empreendedor. Então, as missões, por exemplo, internacionais, a gente tem um edital, esse edital é publicado no site, tem uma série de requisitos e tudo mais, mas ela tem um subsídio ali de 50% do valor. Então, todo esse pacote que você comentou aí, né, passagem, hospedagem, a parte de transfer, isso está dentro de um pacote e desse valor o empresário paga 50%. Nas missões nacionais, o empresário paga 30%. Então, acaba viabilizando, às vezes, para quem não tem condição de fazer essa viagem sozinho, fora que nessas missões, você conhece bem, o networking é muito bacana, né? A troca com empresários é muito bacana. Dentro do Moveleiro mesmo, a gente viu se formando um grupo que está até hoje, né? Que troca informação. E acaba ali, cada um falando um pouco da sua dificuldade, da sua dor, trocando uma solução. E sabe o que isso é engraçado, bacana. Gabriela? O que é difícil para um, para outro é fácil. E, às vezes, o que é fácil para um, para o outro é difícil. Né? A gente pensa assim, é lógico que tem as dores em comum, né? Mas, assim, essa troca de informação é bem bacana. A gente está ali no ônibus, conversa, faz amizade. Né? Depois disso, o que aconteceu, a gente tem um grupo, a gente troca informação até hoje, que é um grupo que é só de dono, né? De empresas, a gente se ajuda e tudo. É bem bacana também, porque cria essa proximidade também, né? Fortalece a categoria, né? Que eu acho que até para a categoria dos arquitetos também é bom fortalecer, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo, não é isso? É isso aí, com certeza. E realmente, assim, essa troca, às vezes é fácil para um porque ele já passou por aquela situação e já cresceu, já resolveu, achou como chegar à solução de um problema que para o outro ainda está vivenciando. Então, a troca é essa e realmente, assim, o setor cresce com isso. Quando você tem ali um grupo de pessoas que estão em prol de uma causa, o setor cresce. O Sebrae atua muito nisso também. Então, assim, uma das ações que a gente tem dentro do projeto é buscar fazer esse fortalecimento, fortalecer essas lideranças, como que o Sebrae pode, né, ajudar a fortalecer esses grupos, pegando reuniões, trazendo uma galera para poder falar quais são as pautas que a gente tem, o que a gente precisa levar de demanda, de repente, para um governo, né? Como que a gente pode fazer? Quais são as dificuldades que a gente está vivenciando? Você falando de governo, assim, eu acho que eu já pensei um dia que o Sebrae era do governo. E ele não tem nada a ver, não, né? O Sebrae não é do governo, mas o Sebrae recebe recurso público. Então, a gente tem algumas características, né, de uma empresa privada, no sentido de que a gente tem uma organização, por exemplo, os funcionários eles são contratados por seleção, mas não são servidores. Por outro lado, a gente tem o TCU, a gente tem CGU, a gente tem o cuidado com o recurso público que um órgão público tem. Então, tudo isso é muito delicado e a gente tem uma série de processos lá dentro para garantir que esse recurso tenha a aplicação correta. Então, às vezes, a gente, por exemplo, uma grande empresa, a gente não consegue atender, porque a origem do Sebrae é para atender micro e pequenas. E esse recurso ele é auditado para que a gente tenha certeza que está tendo o fim correto ali para uma pequena empresa. O Sebrae ele é mais focado é a geração de emprego também, né? Capacitação, esse tipo de coisa, né? Exatamente. A gente ajudando as pequenas empresas, a intenção é exatamente essa, que a gente fortalece a economia. A empresa contrata mais pessoas e a forma como a gente tem de fazer isso é falar sobre consultoria, é trabalhar, na verdade, com as consultorias, com as capacitações, com as missões de ampliação de mercado, com feiras. Então, assim, a gente quer preparar a empresa, preparar o empreendedor para que ele possa crescer. A empresa crescendo, ele contrata mais, ele
compra mais, a economia vai se movimentando. Aquece a economia e o emprego também, ele é muito sensível com a taxa de violência, né? Que as pessoas às vezes não associam, mas tem a ver. Sempre que a taxa de desemprego aumenta, a violência também aumenta junto. Ou seja, o Sebrae tem um papel social mesmo, né? Sim, com certeza. A gente tem, inclusive, tem projetos, por exemplo, no empreendedorismo feminino, a gente tem lá alguns projetos que têm muito essa causa também, de trazer a questão da mulher, por exemplo, né? De tornar a mulher capaz de conciliar as coisas ali, as questões, e empreender. Então, a gente tem projetos por essa causa também do empreendedorismo feminino, que tem um impacto muito grande também na questão da independência financeira da mulher e a possibilidade dela estar levando a vida da forma como ela precisa, como ela deseja. Nossa, que bacana. Então, vocês têm uma área específica para a mulher empreendedora. Sim, assim como a gente tem os projetos específicos da arquitetura, da movelaria, a gente tem lá uma gestora que trabalha essa parte de empreendedorismo. Isso é feminino. independente do negócio que ela tiver. Independente do E o negócio. que elas estão empreendendo mais? Só por curiosidade. Não sei te dizer. Aí eu teria que falar com o pessoal lá. Falar com a nossa entendi. gestora, Kátia, que é quem vai poder te falar o que tem observado mais. Eu sei que dentro da área de construção, a gente tem observado um aumento. Então, tem observado, dentro de varejo de material de construção, a gente tem mulheres muito fortes, dentro da própria parte de... Arquitetura nem se fala, né? Arquitetura é um universo muito feminino. Mas, por exemplo, a parte mais de construção mesmo, construção civil e varejo de material de construção, a gente está observando um aumento de mulheres fortes, mulheres que têm sido referência aí nessa área. Então, isso é bem bacana também. Porque tem alguns arquitetos também que eles entram para essa área além de projetar, ele vai também construir, né? Sim. Aí tem, que você tinha falado no princípio, tem esse específico da arquiteto e tem um específico também da construção. Isso. São 2 projetos que a gente tem lá. Então, a gente tem um que é projeto de arquitetura e design e a gente tem um outro, que é o que a Patrícia toca, que é o que a gente chama lá de casa e construção. Então, a gente tem lá desde a parte de construtoras mesmo, construção civil, varejo de material de construção, com as lojas. A gente tem a parte de marcenaria, de marmorarias, serralherias, tudo que está nesse meio termo aí, a gente tem dentro desse projeto. O que está mais forte lá? A gente tem uma parceria maior, uma demanda maior com o moveleiro, que é o que a gente já conhece, já conversou, e também com a parte das construtoras. Então, e varejo. Esses são os 3 principais que a gente tem hoje lá, que a gente recebe mais demandas, mas todos esses outros são atendidos. O empresário não fica sem atendimento no Sebrae. Mesmo que não se enquadre, por exemplo, nesses 2 projetos, a gente tem outras áreas que conseguem atender a demanda dele. Teve um convidado meu aqui, o Juan Pablo, que ele ganhou um prêmio do Sebrae. O Sebrae também oferece prêmios assim, né? Sim. Ele ganhou um prêmio de design que ele fez tipo uma banqueta com a luminária, mas que tinha que usar material natural, se referia à arquitetura de Brasília e tudo, né? Quem quiser ver, tá até aí na lista dos episódios do podcast, tem o Juan Pablo. Muito engraçado, muito interessante o podcast dele também. Tem algum prêmio para arquitetura também no Sebrae em vista ou não? Hoje ainda não. A gente pretende, mas a gente precisa amadurecer um pouquinho mais essa questão do relacionamento com esse setor e até entender um pouco como esse prêmio poderia colaborar. A gente já pensou sobre isso, mas isso são cenas dos próximos capítulos. A gente ainda precisa amadurecer um pouquinho essa ideia. Hoje o que a gente tem lá de prêmio, que é um prêmio que já acontece há um tempinho, é um prêmio de artesanato e de manualistas. Foi desse de artesão, ele entrou como artesão. Então, aí a gente tem, esse prêmio já está acontecendo, já teve algumas edições. É um prêmio que traz uma movimentação muito bacana para o setor. E esse ano a gente vai ter também esse prêmio. E o de arquitetura a gente está pensando, ele está embrionário ainda. Quem sabe, num próximo momento, a gente apresenta. Bacana. Gabriela, também o Sebrae tem alguns cursos online, né? Que você pode ser assim, da sua casa, ser autodidata e aprender, né? Eu vou deixar o link aqui desses cursos aqui, que quando eu fui no Sebrae, eu lembro que você me deu um caderninho que já tinha tudo ali. É como você falou, o arquiteto ele não faz só projeto, ele tem que administrar, né? Tem um livro que chama O Mito do Empreendedor, que fala mais ou menos como isso, que existe o artista, existe o gerente e existe o empreendedor, né? Eu estou vendo também acontecer muito de arquitetos estarem se unindo, né? Fazendo parcerias de duplas, um é mais comunicativo, outro é mais técnico, e tem dado muito certo. Nessas turmas de vocês lá, estão aparecendo muitas dessas duplas assim?
A gente tem, sim, muitos escritórios que têm dupla, às vezes tem 3 sócios ali, cada um com um perfil diferente, porque é bem isso que você falou, um vem complementando a realidade do outro, e isso é muito bacana, quando a gente consegue conciliar na empresa pessoas com perfis diferentes, complementares, porque às vezes realmente você tem uma predisposição, ou você é mais comunicativo, ou você é mais analítico, e aí às vezes você tem mais tendência a estar organizando os processos da empresa. Então, assim, sociedade, o pessoal brinca que é um casamento, né? E tem que ter cuidado mesmo, tem que ter um alinhamento de propósito, tem que ter um alinhamento de visão, de valores, para você conseguir caminhar ali com aquela pessoa ao longo do tempo. Mas, assim, a gente fala que é importante você buscar uma parceria. Às vezes não é necessariamente um sócio, mas é um parceiro, é um escritório parceiro que faça ali algo complementar ao que você faz. E é importante, sim, ter essa troca. A gente estimula, colocando ali as questões, né, que precisam ser observadas, é claro, mas com certeza essa troca é fundamental. Inclusive até a parte legal disso aí, né? Porque o combinado não sai caro, colocando tudo direitinho, né? Alinhando, igual você falou, até mesmo expectativa de vida. Gabriela, já chegou alguém lá no Sebrae, um empresário, um arquiteto, quem é completamente desesperado? Por exemplo, eu sei que eu fui um desses. Já chegou algum lá assim completamente desesperado, não? Já chegaram alguns completamente desesperados, alguns mais porque não estavam com as ideias claras, e às vezes a gente na conversa consegue desenrolar, digamos assim, né? Consegue dar um começo, meio e fim. Vamos pensar aqui curto, médio, meio e longo prazo. E aí às vezes a pessoa acaba se acalmando, e já chegaram casos mais graves mesmo, assim, então, de pessoas que estavam quebradas, falidas, e dependendo da situação, a gente tem que levar e mostrar para a pessoa que às vezes o melhor é encerrar aquele ciclo, né? Então, às vezes, são assuntos muito delicados. Então, às vezes, o desespero é só um ajuste de rota, e às vezes realmente é uma guinada. Às vezes a pessoa ela entrou numa furada, que igual um amigo meu falou, a sua empresa também tem que ter uma porta de saída. Né? Que se você não tiver como sair daquela operação ali, ela pode acabar com você. O pessoal fala também, né? Primeiro quebra o CPF, depois é que quebra o CNPJ. Porque quando o dono é que quebra por dentro, que ele não está aguentando mais, ele não tem mais forças, é que ele não consegue lidar aquilo. Tem um ciclo que eu percebi, pela minha vivência pessoal e por conversar com outros empresários também. Né? Parece que com um ano, você vai lá, coloca dinheiro, coloca tudo. Nesse primeiro ano, aí a sua empresa dá uma bambeada nas pernas. Aí você vai e coloca tudo e vai dobrando a aposta. No final do segundo ano, aí é você que não aguenta mais. E parece assim que a empresa é quase que uma faculdade, né? Porque parece que você tem um ciclo de pelo menos uns 4, 5 anos para você falar assim, caramba, agora eu entendi o que é importante, o que não é importante. E eu sempre falei assim, gente, se eu tivesse ido no Sebrae antes de abrir minha empresa, eu acho que eu teria sofrido menos. Quem está pensando em abrir uma empresa hoje, né? Vocês têm algum tipo de acompanhamento? Você já falou assim que a pessoa às vezes chega meio perdida. Quem está pensando em abrir uma empresa e está meio assim perdida, fala, eu acho que é mais ou menos esse rumo. Vocês têm esse tipo de atendimento lá, né? Temos sim. Inclusive, essa semana eu atendi uma pessoa que estava exatamente nesse momento. Então, assim, a gente conversa muito, procura muito entender qual que é ali o desejo da pessoa, entender o momento que ela está, inclusive o momento de vida que ela está, isso também é importante. E a gente tem alguns caminhos. Então, a gente às vezes para e fala, olha, vai estudar mais, você precisa estudar mais ou não. Acho que agora já é o momento de você começar a organizar o negócio. E tem, assim, algumas ferramentas, e o Sebrae trabalha muito ainda com o básico, famoso plano de negócios. Que, assim, algumas pessoas aí ainda não gostam muito, né? Acho que está ultrapassado, mas, assim, é a base para que você possa pensar a sua empresa, refletir. Existem outros formatos também, mas é uma forma de planejamento, de mitigar riscos. Então, com um plano de negócios, ali, uma organização, você vai estudar um pouco do mercado, você vai entender um pouco do processo que você quer colocar na tua empresa, o que você precisa de recursos humanos ali. É pensar antes de fazer, porque às vezes vai fazendo e depois fala, deu errado. E aí, com o plano, você pensa antes de fazer, e ali no final você tem um resultado, assim, olha, tem uma chance de viabilidade, não tem, e aí você toma a decisão. Ele subsidia uma tomada de decisão. E isso ajuda muito a mitigar riscos, né? A você não passar por certos problemas que
de repente você pode evitar ali com um plano de negócios ou com um outro planejamento que seja, mas tem que parar para pensar. E essa não é a realidade da maioria dos empreendedores que a gente encontra. Normalmente a pessoa começa, vai fazendo, aí cresce um pouquinho a empresa e começa a contrato, e aí quando vê tá respirando de canudinho, né, que a gente fala, dentro do negócio. Então, assim, se a gente puder falar alguma coisa, pensa, organiza, planeja antes de começar, porque isso realmente te dá um tempo aí e condições de você tomar uma decisão de forma mais assertiva. Gabriela, outra coisa também, a gente tem passado por umas transformações culturais ultimamente, né? Inclusive, essa semana mesmo eu vi umas matérias que as empresas estavam evitando contratar gente jovem, né? Porque estava fazendo uns testes até básicos da pessoa ter que contar uma história do começo, meio e fim, para ver se ela conseguia organizar as ideias. Que dica que você dá para os empresários hoje? Porque não tem como fugir disso aí. A gente vai ter que conviver com isso aí. Que dica que você daria para os empresários hoje para poder se adaptar para essa nova realidade de mercado, de mão de obra de mercado? Poder conhecer, se aprofundar e fazer seleções de forma assertiva. Então, a mesma coisa, porque às vezes a seleção né, que a gente faz vai lá, conhece uma pessoa, ou pega uma indicação, e existem profissionais gabaritados, profissionais capacitados que trabalham com isso. Então, quando você não tem essa preparação, quando você não sabe o perfil que você quer para poder colocar dentro da tua empresa, do teu negócio, tudo isso fica complicado. Às vezes você pega a pessoa porque ela sabe fazer tal tarefa, mas às vezes aplicar e desenvolver a habilidade da tarefa é mais fácil do que você desenvolver aquela habilidade comportamental ou de perfil para a tua empresa. Então, tem que entender um pouco e, assim, é essencial procurar ou se capacitar ou alguém ali que tenha essa expertise para poder fazer essa seleção, entendendo a realidade, né, do mercado, entendendo o momento, porque senão realmente você traz para dentro da sua empresa um perfil que não está alinhado ali ao teu propósito, aos teus valores, e isso uma hora acaba desencontrando e gerando mais problema do que solução. Pois é, mas que eu estou sentindo assim, tipo, a sensação que eu tenho é que quando eu era mais jovem, a nossa geração, ela tinha mais vontade e fincava mais raiz. Né? Parece que hoje uma semana o cara quer ser DJ, outro quer ser arqueólogo, outro quer ser astronauta. E a gente tem que criar alguns meios de formar essa mão de obra da gente hoje em dia. Porque o pessoal estudar, eles estudam. Eu acho que tem até uma gordura intelectual. Mas na hora de aplicar aquilo, a gente sente uma dificuldade até por a pessoa pagar o preço, vamos dizer assim, né? Isso aí não seria com o Sebrae. Não, o que o Sebrae faz, Renato, assim, com relação a essa questão comportamental? A gente tem, para quem quer ser empreendedor, algumas ferramentas. Então, se você quer ser o empreendedor, a gente tem assim, o que eu considero a referência de um curso, de uma imersão que trabalha as habilidades empreendedoras, que é o Empretec. Não sei se você já escutou falar do esse Empretec é aquela imersão de alguns dias? Eu quero fazer. Então, o Empretec, para quem quer empreender, ele é realmente um divisor de águas. Ele não trabalha conteúdo técnico, conteúdo de gestão. Ele trabalha habilidades empreendedoras. Então, realmente são 7 dias de imersão ali que a pessoa precisa se dedicar para poder passar por essa transformação. E quando eu falei de estágio de vida agora há pouco, para o Empretec isso é super importante, tanto que antes de fazer o Empretec tem uma entrevista para entender se você está no momento adequado para participar daquela imersão, porque realmente ela mexe ali com a questão emocional e comportamental para poder desenvolver essas habilidades empreendedoras. Então, assim, para quem quer essa parte de empreendedorismo, a recomendação realmente é o Empretec. Esse Empretec tem uma coisa a ver relacionado com a ONU, não tem? Ele é uma metodologia da ONU e no Brasil quem aplica, quem tem a chancela para aplicar o Empretec é apenas o Sebrae. Então, por isso sim. E quem quiser fazer, como é que faz para fazer? Quem quiser fazer pode entrar em contato pelo 0800 ou pelo site aqui do Sebrae DF, porque lá você consegue ver quais são as próximas turmas e fazer a inscrição. Aí a gente agenda uma entrevista primeiro, tem uma seleção. Isso, você vai fazer essa inscrição, o pessoal vai entrar em contato para poder fazer esse agendamento e tudo certo, aí você entra para a turma conforme o cronograma. E como é que é essa imersão de 7 dias? A gente vai para lá e não pode sair de lá, assim? É uma imersão. É um Big Brother ali. É um Big Brother. Você fica lá de 8 às 18, fazendo as atividades, e a gente fala que é uma imersão porque, assim, a gente sabe que a realidade do empresário passar o dia inteiro por 6, 7 dias longe da empresa é complicado, mas, assim, não tem como. É um momento que precisa se dedicar
para poder trabalhar essas habilidades. Então, é uma imersão porque você vai lá, você vai ficar o dia falar que você não pode inteiro levar lá. nem celular, né? Não pode atender celular, não pode fazer nada. O Empretec ele tem alguns mistérios, sabe? E assim, a gente inclusive fala que os empretecos, que são quem já participou, eles têm ali um acordo entre eles que eles não falam o que acontece lá dentro. Tem um pouco desse mistério aí. Então, é uma surpresa, tem algumas surpresas ali ao longo do caminho. É uma metodologia que tem essa questão de movimentar realmente o comportamental. Então, tem umas surpresinhas, aí o pessoal não comenta, e é uma imersão porque realmente é uma dedicação exclusiva. Tem gente que às vezes fica até à noite fazendo algumas das ações lá, então... Inclusive, eu falei com um consultor lá do Empretec, ele falou que tem esses mistérios mesmo, sabe? Quando eu entrei pra faculdade, teve uma coisinha assim também, teve uma imersãozinha lá, que levou pra gente pra uma fazenda e tal, e foi bem bacana. Onde é que acontece isso? É na sede lá do Sebrae? Onde é que é? Isso, a gente tem alguns locais aqui no Sebrae DF. Hoje ele deve estar acontecendo lá ou na unidade do CIA ou na unidade da Asa Sul. Aí eu tenho que ver direitinho. Eu não sei exatamente hoje onde está acontecendo, porque a gente está passando por uma reforminha para melhorar as instalações lá, mas é numa das unidades do Sebrae. Eu quero fazer. Quando que é o próximo? A gente pode entrar no site para poder dar uma olhadinha. Tá, depois eu vou dar uma entrada no site e aí faz a seleção. Tem algum custo? Como é que é? Ele tem um custo. Tá em cerca de R$1.000 e poucos. Eu não vou saber o valor certinho aqui para poder te passar, porque realmente é um curso, é uma imersão. Então, tem toda uma parte de material que é trabalhado lá dentro, fora ali, né, a parte de alimentação, que o empresário também, por estar lá dentro nesse Big Brother que você comentou, né, tem também essa parte, então precisa ter essa contrapartida. Gabriela, eu vi dizer também que assim, não existe um perfil ideal de empresário, né? Porque tem empresário em perfis diferentes, né? O mais comunicador, o mais tímido. Tanto é que quando a gente faz aqueles testes DISC lá, quando sai o resultado, lá tem lá, para cada perfil tem uma coisa dessa. Então, nesse Empretec vai estar todo mundo ali junto, né? Foi inclusive esse consultor que ele me falou: Renato, não existe essa coisa eu não posso ser empresário porque eu não tenho um perfil. Eu acho que para ser empresário você tem que ter o preparo, né? A coragem também, né? Exatamente, tem que ter a coragem de empreender. O restante é possível trabalhar. O perfil, ele tem ali suas forças e as suas fraquezas. Onde tem fraqueza, você trabalha para melhorar. Onde tem força, você explora para explodir. Então, é bem isso na vida do empreendedor também. É a mesma coisa que se fala, Renato, com venda. Você fala, eu não tenho perfil para vendedor, não. Mas venda é treinamento. Você precisa trabalhar, tem técnica, tem método. Se você se dedicar a entender técnica, método, você passa a ser um ótimo vendedor. Que todo empreendedor precisa entender. Às vezes as pessoas têm um pouco de aversão, falam, não, eu não sou vendedor, não. O vendedor, né? Também tem aquele estereótipo, né, do malandrão, exatamente, né? E na verdade não é. O vendedor é a pessoa que vai te ajudar a fazer uma boa decisão. Né? E vai levar uma solução, porque se você está comprando é porque você tem uma necessidade ou um desejo, né? Então a gente fala muito isso, a compra ela é por necessidade ou ela é por desejo. E aí você vai estar levando uma solução para aquela pessoa. Então assim, tem que valorizar isso, e os empreendedores precisam se ver como vendedores também, do ponto de vista de estar levando seu produto, seu serviço, e de forma intencional, porque não dá para ser de qualquer jeito, tem que se preparar para isso. A gente se vende o tempo inteiro, né? O arquiteto vai apresentar uma ideia para o cliente, ele tá vendendo aquela ideia dele. Às vezes a pessoa pensa que vender é só oferecer um produto em troca de dinheiro, mas na verdade não é isso, exatamente, né? Exatamente. Você vai arrumar uma namorada, você tem que se vender para ela. Exatamente. Né? Você tem um funcionário que você precisa que ele acredite em você e ande junto com você, você tem que vender para ele, você tem que se vender para ele fazer aquela caminhada junto com você, né? Com relação algum treinamento de liderança, tem alguma coisa de liderança também lá no Sebrae? Tem. Hoje a gente está trabalhando essa parte de liderança, temas isolados, muito pelo online. Então, se você entrar hoje na plataforma, você vai encontrar essas capacitações. Por exemplo, vendas, que a gente acabou de falar aqui, liderança também. E aí, dentro dos projetos, por exemplo, dentro do projeto lá de arquitetura, pode ser que a gente tenha também uma parte dessa capacitação com foco em liderança. Então, depende muito do que a gente está vendo de cada setor. E aí, a gente sempre traz ali algumas possibilidades isoladas, digamos. Então, às vezes, dentro do moveleiro, a gente faz todo um programa, mas a gente identifica, esse tema aqui está sendo uma questão latente, vamos trabalhar. A gente leva isso numa capacitação, numa oficina, num treinamento. Hoje, o que está disponível assim, imediato são os formatos online,
tanto desse sistema de vendas, negociação, liderança, isso já está, quiser fazer agora, tem como entrar lá no site e já ainda fazer. tem negociação, é completo, né? Negociação. A pessoa vai lá, conversa com vocês já são especialistas, já fala assim, pela vivência também pelo treinamento, você falando, esse cara aqui, ele é bom nisso e está precisando dar uma aprimorada nisso, né? Se tivesse que separar assim, as 3 principais características que uma pessoa tem para empreender, o que você diria que quais são elas? Empreendedorismo está muito relacionado à liderança, como você falou, está muito relacionado a um perfil ativo, sabe, de buscar solução e de não ficar parado num tempo. Então, assim, uma pessoa com um perfil muito ativo e uma pessoa que está buscando resolução de problemas. Então, assim, a gente sabe que a vida do empreendedor é problema atrás de problema, apagar incêndio, apagar, né, um atrás do outro. Então, a gente fala muito sobre isso, assim, a agilidade de resolução de problemas, a questão da liderança, tudo isso está muito relacionado a ter um perfil que dá conta do recado de levar uma empresa para frente, sabe? As pessoas dizem assim que sozinho você vai mais rápido, mas com o outro você vai mais longe, né? Então, às vezes, a pessoa tem que dar um passo para trás, tem que procurar o Sebrae, tem que se capacitar, né? A gente, falando agora como microempreendedor, quando a gente abre empresa, a gente quer tudo bonito. Eu quero que seja igual o Google, quero que seja igual o Facebook. O Elon Musk já sabe que não é assim, né? Já chegou carregando uma pia lá, né? Que é tipo assim, na gíria deles, vocês vão ter que me engolir. E já chegou demitindo ali no Twitter, que é o X, né? Porque só que depois o que acontece? Aí, tentando explicar melhor, a gente começa com essa visão, mas depois a gente descobre que o buraco é mais embaixo. A gente vai endurecendo um pouco o coração à medida que a gente vai tomando pancada, né? A gente vai apanhando, aí a gente começa a separar o que é importante do que não é importante. E é um aprendizado sem fim, né? Por exemplo, eu já busquei o Sebrae e vou buscar mais vezes, né? Eu tô sempre assim de olho no que vocês estão oferecendo e tal. Quem hoje está trabalhando com construção civil, agora saindo um pouco dos arquitetos, o que vocês estão engatilhados agora? Eu sou do Materializa Moveleira, né? Você falou que tem o pessoal de... Já teve algumas turmas, eu acho que eu fui da turma 1, hein? Você foi da primeira turma. Eu lembro lá do grupo T1 Materializa Moveleira. Já teve o T2 e agora já tá no T3? A gente vai ter agora esse ano o T3, né? A terceira turma do Materializa. E estamos também com uma possibilidade de um Materializa um pouco diferenciado, que é num formato mais de consultoria. Então, essa possibilidade também a gente está construindo para poder fazer algo mais... de atender a complexidade e de forma mais personalizada daquela empresa. Porque os Materializas, para quem não está entendendo um pouco dessa conversa que a gente está tendo, é um grupo que vai se reunindo ali e vai vivenciando uma trilha de capacitações e de consultorias. E isso, né, vai trazendo... A gente trabalhou muito por questão de indicadores, processo produtivo, trabalhamos layout, trabalhamos a parte de precificação também. Então, teve ali um caminho com uma série de cursos, uma série de capacitações, e esse grupo vai se fortalecendo. Então, o Materializa é isso. Esse grupo né? E o Materializa da construção civil, que vão entrar os consultores, memoraria, tem alguma turma começando agora? Agora, na verdade, a gente vai ter a próxima é a da arquitetura. Então, a arquitetura é o próximo. E construção civil, a gente também vai cenas dos próximos capítulos. Estamos trabalhando nisso. Como nisso. É você e a Patrícia que estão cuidando lá, vocês vão revezando. A gente tem que ter um foro também para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Exatamente. E assim, também o que acontece, Renato, assim... São muitos segmentos, então a gente prioriza esses segmentos e somos nós duas lá na área de casa e construção. Então a gente vai formando as turmas, coloca as turmas para rodar e vai caminhando ali para próximos setores, enfim. E depende muito também da demanda que a gente recebe. Então, assim, para contar um pouquinho para você a história do moveleiro, da onde surgiu o Materializa, na pandemia, durante a pandemia, a gente passou a ter uma busca muito grande de empresas do setor moveleiro. E aquilo, sabe, deixou a gente intrigado. Então, foi um setor que, naquele momento específico, demandou demais o Sebrae. Então, a gente que tinha um grupo pequeno de empresas lá dentro, passou a ter um conhecimento maior de empresas. Na época da pandemia, o Sebrae ele disponibilizou consultorias gratuitas. A consultoria do Sebrae ela também é subsidiada, mas ela tem um custo. Mas, assim, a gente entendeu que era um momento que o empresário precisava de uma ajuda maior, né, em virtude de tudo que estava acontecendo. Então, essas consultorias gratuitas fizeram muita gente se aproximar do Sebrae. E o moveleiro, eu senti na pele por quê? Porque na pandemia estava todo mundo com medo e o moveleiro ele precisa entrar na casa da pessoa. Às vezes não, está tocando a obra está acontecendo ali.
mas como você tem que entrar na casa da pessoa, meus pedidos foram cancelados, todo mundo retraiu, né? E o Sebrae deu essa força. E o que foi a ação que vocês fizeram ali para ajudar o pessoal do moveleiro nesse momento? Então, naquela época, a gente teve as consultorias, elas têm diversos temas, né? Então, depende muito da demanda. Então, a gente trabalhou muito a questão de marketing naquele momento, porque muita gente não tinha isso trabalhado, não tinha isso desenvolvido, e era um momento que precisava estar captando, né, a clientes, e a gente trabalhou muito chão de fábrica. Qual foi a demanda que a gente recebeu? A gente teve empresas que tinham um problema de cancelamento, e a gente teve empresas que passaram a ter uma demanda muito grande, porque depois de um tempo, quando a pandemia ficou, o que aconteceu? As pessoas passaram a fazer umas reforminhas em casa, porque estava todo mundo em casa, precisaram fazer um ajuste. A pessoa ficou mais dentro de casa, quis fazer um home office. Exatamente. Aí veio aquela demanda reprimida, né? Isso. E aí, nesse pico, a gente teve vários casos de empresas que venderam mais do que podiam, porque não tinham a ideia da sua capacidade produtiva, não tinham o seu processo organizado, então acabaram se prejudicando no mercado porque não deram conta de entregar. Fora que teve questão de material, que ficou complicado chegar, o valor aumentou muito. Então, a gente teve muitas empresas procurando a gente e a gente identificou que, naquele momento, o processo produtivo era um gargalo. Daí surgiu o Materializa, onde a principal foco dele era melhorar a produtividade das empresas. Então, assim, dentro dele, além desses cursos, a gente fez visita técnica, a gente conheceu algumas empresas que tinham um processo produtivo bacana para poder mostrar, dar insights ali para os empresários, para que eles pudessem conhecer um pouco mais. E aí foi construída essa primeira turma e esses desdobramentos do Materializa. Então, o pessoal às vezes pode ficar perdido, mas esse foi aonde nasceu o Materializa. E de lá para cá, ele foi aprimorado e agora a gente tem um pouco da vivência sendo passada para a arquitetura, mas é um formato diferente. Aí, como eu falei, né? A gente não vai ter chão de fábrica, a gente vai ter parte de gestão. Eu já vi empresário falando assim, difícil é abrir a primeira empresa, depois você abre 100 independente do ramo, porque tem algumas coisas que são comuns, né? Exatamente. Que é a questão, por exemplo, vamos supor, eu sou um excelente arquiteto, sei fazer projeto, ali está o artista. Mas o arquiteto ele tem que pagar aluguel, ele tem que fazer marketing, ele tem que tratar com gente, ele tem que tratar com funcionário, tem que tratar com cliente, tem que tratar com banco, né? E o Sebrae, eu senti que o Sebrae prepara bem, que me ajudou muito com isso, né? Exatamente. E, assim, a gente viu muito isso, é como eu comentei, né? Você tem a parte técnica do projeto, mas e a parte empreendedora? A gente percebeu que muitas formações não trabalham isso. Então, o arquiteto, ele sai arquiteto, mas assim, o ideal era que ele saísse arquiteto empreendedor. Porque aí ele ia para o mercado mais preparado. Porque a maioria dos arquitetos quer ali o seu escritório, quer o seu espaço no mercado. Existem outras formas? Existem, mas a gente vê isso dentro do mercado. Então, não tem jeito. Aí é realmente se preparar e entender um pouco de tudo isso que você falou. Que nada mais é que a gestão, né? Então, gestão é um pouco de finanças, não adianta. E muita gente acha que meu problema é finanças, porque e às vezes não é. Às vezes não é a finanças, às vezes o problema está na captação do cliente, às vezes o problema está no processo. A finança é o resultado, a finança é o fato... Precificação também pega muito pesado, né? A pessoa vai... Aquela guerra de preço, né? Exatamente. Então, tem toda uma questão de posicionamento de mercado, quem é o público. A gente vê, assim, pelo pouco que eu converso, que a maioria das pessoas tem uma ideia de alcançar o público de alto padrão, né? Então, a forma de se posicionar, a precificação é para ir, mas às vezes você vê que a pessoa está numa realidade que ela não tem nem acesso a esse público. Então, o que pode ser trabalhado ali de modelo de negócio, de forma de posicionamento, para ela pegar uma outra fatia do mercado? Então, isso a gente também tem a intenção de trabalhar dentro do Materializa para a arquitetura, uma questão de posicionamento, de nicho, para que as pessoas consigam enxergar e trabalhar no desenvolvimento de outras oportunidades. E eu percebi isso mesmo. Assim, eu com minha empresa de imóveis, por exemplo, já atendi cliente que ela falou assim, uma arquiteta me procurou, uma amiga me indicou uma arquiteta, ela tinha uma kitnet, mas eu olhei no Instagram dela, não tinha nenhuma kitnet. Às vezes hoje é nichar, né? Exatamente. Eu estou sentindo que como todo mundo consegue mostrar a cara, parece que o negócio está mais nichado, né? Exatamente. Aí, como você falou, a pessoa não pode chegar já querendo sentar na janelinha do ônibus, né? Sim. Inclusive, ela como profissional, ela precisa se preparar mais, ter mais experiência e tudo. E eu vi que os arquitetos que estão lixados estão se dando bem. E esse é um movimento que a gente observa. E, lógico, tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas, assim, você trazer um nicho ajuda muito, por exemplo, na sua comunicação. Quando você faz de tudo um pouco, fica mais difícil você se aproximar
de um público que vai se identificar com você. Quando você tem ali um perfil mais específico, você consegue uma identificação. Aquela pessoa passa e fala, poxa, né, é o caso da kitnet. Essa pessoa faz kitnet, então ela é para mim. Essa pessoa faz projeto comercial, ela é para mim. Então, a gente lá no Sebrae tem empresas. Então, tem arquitetos que já têm esse viés do comercial muito forte, né? Já estudam, por exemplo, você tem que estudar venda para poder ser um arquiteto comercial. Se você não estuda venda para ser um arquiteto comercial, tem algumas coisas que você precisa trabalhar. Então, está faltando um pouquinho, tem que buscar essa informação também, se aprimorar um pouco nisso daqui. Tem que estudar um pouco de perfil do consumidor, como é que esse consumidor busca, né? Dentro de uma loja. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. E o Sebrae já tem meio que um banco de dados, assim, pelos anos de experiência a respeito disso aí, né? A parte de estudos, de perfil de consumidor, isso a gente tem lá dentro. Existem várias pesquisas, não só do Sebrae DF, né? O Sebrae ele é uma rede, então você tem Sebrae de todos os estados, tem o Sebrae nacional. Então, tem muitos estudos de mercado que podem ajudar nisso, para poder a pessoa se capacitar, buscar mais informações também. Mas é importante, uma vez definido o nicho, a pessoa se aprofundar, porque aí ela vai ter que mostrar o diferencial dela na hora de entregar esse projeto. Né? Você tem que ter uma coisa assim que você consegue defender, né? Exato. É aquela pessoa, se ele toca acordeon, toca violão, ele não toca nada, mas o especialista ele vai ter que tocar aquele instrumento ali, e é uma tendência. Eu vi uma tendência também que eu acho que é para esse ano que o pessoal está falando, porque ano passado o pessoal ficou muito dando, vamos dizer, entre aspas, dicas. Então viraram assim, eu quero... Tudo que você pesquisa na internet tem sempre alguém para dar uma dica, e às vezes a pessoa escolhe um e vai seguindo. E esse ano vai ser mais forte isso, né? A pessoa cuidar melhor do personal branding dela. Exatamente. Porque a pessoa tem tanta informação na internet que a pessoa ela quer mais uma pessoa que ela possa confiar. Não, eu vou seguir esse aqui, vou confiar. E nichado é melhor. Com certeza. É melhor ter uma identificação maior e você consegue passar, por exemplo, como você está falando, essas dicas mais assertivas. Porque às vezes a pessoa não está querendo um projeto agora, mas ela acha bacana a tua forma de comunicar, ela acha bacana as informações que você leva ali de conteúdo. No momento certo, quando ela for precisar de um projeto, ela vai ter você como referência, ela vai se lembrar de você. Agora, como você falou, se você toca todos os instrumentos, ela dificilmente vai lembrar de você quando ela precisar de algo específico, não é? Porque não está marcado ali. Então, o branding é muito importante para isso também, você deixar ali muito definido qual é a sua forma de conectar com esse cliente, deixar muito definido quais são os seus valores, qual é o seu propósito como empresa, o que é importante para a tua empresa, qual é a tua forma de atuar. Então, isso é importante e ajuda a ter os clientes certos próximos de você. Eu senti também, por exemplo, na minha época, vamos dizer, já sou mais velho, eu falo minha época, a gente ia fazer arquitetura, a gente queria um estágio, e depois disso a gente ia trabalhar no escritório de arquitetura para aprender. Inclusive foi o que eu conversei com a Luciana Borges no último podcast que eu fiz. As coisas eram mais segredo. Você não conseguia tanta informação na internet, né? Você tinha que entrar para um escritório e aprender. E mesmo aquele escritório que você estava dentro, ele tinha um segredinho do negócio dele. Hoje o ser humano, não sei se ele tem a necessidade de passar informação e tudo, mas a gente está conseguindo tudo pulverizado na internet. Eu acho o Sebrae bacana porque ele consegue condensar e tem os profissionais certos, né? Existem os prestadores de serviço para o Sebrae, não é isso? Isso mesmo. A gente tem os nossos consultores. Eles são consultores credenciados lá no Sebrae, porque o corpo técnico do Sebrae não consegue fazer todos os atendimentos. Então, a gente tem esses fornecedores que entram lá no nosso banco, se credenciam, tem todo um processo, e eles são quem fazem o atendimento mais aprofundado. Então, por exemplo, se você vai lá no Sebrae, você fala, eu preciso de uma consultoria de finanças, preciso organizar, porque o meu controle financeiro aqui está bagunçado, eu não tenho minhas entradas e saídas, não tenho caixa, DRE, enfim. E aí você fala, olha, não sei como isso aqui funciona, mas eu sei que eu preciso. Então, você vai ter um consultor do Sebrae que é especialista na área de finanças, ele vai sentar com você, ele vai lá até a sua empresa, ele vai falar, olha, vamos lá, então vamos entender, como que está a sua realidade hoje? Para mudar, a gente vai precisar seguir esse caminho aqui. E ele não faz pela pessoa, ele faz com a pessoa. Então, ele vai pegar os dados, ele vai mostrar, entender qual é a melhor ferramenta, e a partir daí vai construindo esse processo para que fique tudo organizado. E depois, quando ele sair, a pessoa consiga manter aquilo ali. Entendi. E nesse de arquitetura tem algum que é arquiteto? Tem. Porque tem a disciplina também para arquiteto? A gente tem dentro do Sebrae como fornecedor. Os arquitetos, inclusive, podem ser fornecedores do Sebrae, aí é uma dica importante para quem é do setor,
porque a gente tem lá uma consultoria de design de ambientes, que quem presta são arquitetos. Então, só esse detalhe aqui, que também é uma informação bacana. E a gente tem dentro já do Sebrae arquitetos que prestam serviços também. Então, a gente tem, por exemplo, os arquitetos que prestam serviços para o próprio Sebrae, quando a gente faz uma feira enorme lá, gigantesco, como um Inova, para quem conhece, é um evento de inovação que acontece todo ano, a gente tem essa pessoa que faz esse projeto, é uma pessoa nossa, é uma pessoa do nosso corpo. E a gente tem também essa pessoa com perfil de arquitetura que pode prestar serviço para os nossos empresários. Então, é uma pessoa que já tem mais experiência e que vai ali levar uma informação específica, mais técnica. Então, essa questão também é possível de acontecer e é uma das intenções que a gente tem dentro do Materializa para a gente levar essa troca de informações. E também vai acontecer agora também o Lab, né? Vai acontecer o Lab Day. Eu não sei quando que vai ao ar o podcast, mas no dia 28 de fevereiro a gente tem o Lab Day de Casa e Construção. Esse evento ele é muito bacana, é um evento de networking, de você conhecer e aproximar empresas tradicionais de empresas que têm inovação, tecnologia como foco. Então, é um evento que acontece lá na Granja do Torto. O Sebrae tem um espaço lá que fica dentro do Bioti, que é um espaço muito legal. Que é o Sebrae Lab, inclusive é aberto à comunidade para realização de eventos. Ele funciona também como um coworking, então, se você tem interesse, né, em ter um local ali para trabalhar, é um local bacana também. E esse evento do dia 28, é dia 28, né? Dia 28. Quem que vai estar lá? A gente vai ter uma temática de cidades inteligentes e a gente vai ter o Ricardo Meira, falando um pouco sobre essa questão, e a gente vai ter o professor José Janisson também, que vai também trazer um pouco desse impacto das cidades inteligentes dentro do mercado imobiliário, e atendendo ali a questão do mercado imobiliário, acaba impactando todos os negócios, todas as empresas. Então, a gente vai ter uma troca de conversa sobre isso, e depois a gente tem ali algumas startups que também fazem uma apresentação breve, fazem um pitch sobre qual é o seu produto, seu serviço, elas ficam lá expondo, o pessoal vai conhecendo as soluções, e depois é um network, é uma troca ali também entre os empresários, cada um levando e conhecendo um pouco da realidade do outro. Poxa, bacana, cidades inteligentes, né? E agora, não tem como não falar disso. Inteligência artificial, né? Porque está assim assustador. Você pega uma coisa que a inteligência artificial está fazendo uma animação para você, você fala, nossa, está horrível. 3 meses depois está perfeito. O Sebrae está de olho nisso aí também? Sim, a gente está de olho. Em tudo que acontece, o Sebrae sempre está buscando alternativas, até para mostrar para o empresário o que está acontecendo e o que ele pode tirar daquilo de proveito para a realidade da sua empresa. Então, assim, a gente tem dentro do Sebrae hoje, inclusive muito relacionado ao ecossistema do Lab, um projeto de startups, a gente tem algumas ações lá que estão relacionadas com esse universo de inovação, de tecnologia, exatamente para que nos momentos específicos, momentos como, por exemplo, o Inova, que é um evento que fala sobre inovação e que certamente inteligência artificial e outros temas estão dentro dele a cada ano, para que a gente possa levar essa informação. Então, a gente fica ligado para poder levar isso para os nossos empresários. E para quem está ouvindo a gente, para participar do evento tem que fazer inscrição, é só chegar lá? Para o Lab Day tem que fazer inscrição, a gente pode deixar aqui também o link, ele é um evento gratuito, é realmente fazer a inscrição e comparecer e participar, escutar e trocar informações. E a gente quer realmente que o maior número de pessoas da cadeia participe, não é só para arquitetos, então para toda a cadeia de casa e construção, movelaria, construção. A gente não faz ele nichado exatamente porque a gente entende que todo mundo ali nessa cadeia tem uma conexão. Então, a gente tem empresários, inclusive, de outros setores. Então, cada setor sempre leva alguém ali, desde o agro, desde a alimentação. Todo mundo, nesse momento, tem um ponto de conexão ali, consegue sair com, às vezes, um contato, às vezes, uma solução, uma indicação. Eu participei de um que era assim também. A gente lá sentava nas mesas, ia conversando. Eu achei bem bacana, porque realmente as pessoas eram cada um de um... Era um network mesmo, Exato. entre empresários, mas de categorias diferentes, que acaba que eles vão se complementando, né? Exato. Vi uma palestra bem bacana. Eu fui num Lab Day também, que estava mostrando... Gente, como é que eu esqueci o nome? Arquitetura sensorial. Neuroarquitetura. Neuroarquitetura. Sim. Exatamente, neuroarquitetura. Foi o Lab do ano passado, exatamente. Esse foi um tema que a gente trabalhou bastante no ano passado, que deve retomar agora também. Com certeza a gente vai ter um evento sobre esse tema que está muito em alta e é um tema que, na verdade, ele é transversal. Existe a neuroarquitetura, mas existe a neurotudo, né? Cada área de conhecimento
pode se apropriar dos conhecimentos dessa área, que tem uma raiz lá na saúde, mas é só no sentido de entender ali um pouco do como funciona o nosso cérebro, nossas percepções, e como que você pode aplicar isso para a realidade do negócio, como que você pode aplicar isso para beneficiar a tua empresa. E no caso da arquitetura, isso é muito bacana, porque para você projetar um ambiente, se você entende como funciona o cérebro, que sensações você causa com uma forma redonda, arredondada, que sensações você causa com determinada cor, enfim. Isso ajuda muito a alcançar os objetivos, né? Então, é um tema bacana que certamente a gente vai trazer também ao longo desse ano. Legal. E eu vi as startups lá, o que me deixou impressionado foi quando o pessoal ia apresentar, o brilho no olhar, a pessoa acredita naquilo, né? Se eu tenho uma startup e quero participar de um Lab Day, como é que eu faço? Eu entro em contato com o Sebrae? Como é que é aquela seleção de quem vai se apresentar ali? A gente tem algumas parceiras nossas lá junto da Biotica, tem algumas aceleradoras, elas têm o cadastro dessas empresas e quando ela tem uma convergência com o projeto que a gente está apresentando aqui, ela pode ser convidada a participar. Então, essas startups, elas estão ali circulando naquele ecossistema que a gente chama, então por isso que a gente fala que é super bacana ir para lá, conhecer, fazer um contato, tanto com o pessoal do Biotipe quanto o pessoal do próprio Sebrae, que fica lá. Então, a gente tem lá uma equipe de atendimento que fica todos os dias lá. Então, procurar essa equipe de atendimento que fica lá para que você possa se cadastrar e fazer parte aí desse grupo. Porque uma vez que você tem uma temática do evento ou um setor relacionado àquela solução, aí ela pode fazer parte daquela exposição. Então, quem tiver uma boa ideia estruturada, pode procurar o Sebrae, apresentar, que vai ter uma equipe ali que vai analisar aquilo ali e vai tentar encaixar. Exatamente. Ali, aquele momento, eles são para startups, ou para quem já tem ali uma solução mais avançada, uma solução que já esteja rodando, digamos assim, porque a gente quer que a aproximação seja viável. Então, se você tem só a ideia ou está avançando nisso, a gente fala que procura para poder desenvolver. Agora, se você já está com isso na rua, já está rodando, então aí você pode sim se candidatar, digamos assim, a estar participando. Nossa, bacana. O Sebrae ele ajuda em todas as esferas, né? Quem quiser empreender, quem tiver... E é muito bacana, porque está ajudando a gerar emprego, está ajudando o país a crescer, né? Está ajudando a estruturar a economia. Bacana mesmo. É essa. Gabriela, adorei esse podcast. Você fala bem demais. Desculpa ter te atrapalhado durante ele. Imagina, eu que agradeço. Muito bom conversar. Eu acho que a gente tem que conversar mais vezes, tá? Principalmente depois que essas turmas aí rodarem. Perfeito. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso com os arquitetos. Tá? E eu já vou até colocar lá no grupo para fazer uma panela de pressão lá para o pessoal assistir, tá? Vai ser muito bacana. Pessoal, se você veio até aqui, por favor, deixe seu like, faça um comentário, ajuda a gente a ficar produzindo mais vídeos como esse, né? Que não é fácil, tá? Eu estava até falando para a Gabriela, eu faço aqui tudo sozinho. Gabriela, agora para a gente finalizar, muito obrigado mesmo. Você foi excelente, esclareceu muita coisa pra gente. Você tem uma bagagem muito grande e um amor no coração. Foi o que eu falei no começo, gente. Ela é um anjo, tá? E se você... Pode ser que esse podcast aqui ele fica 10 anos, 100 anos, talvez até para sempre na internet. Se você puder deixar uma mensagem para as pessoas do futuro, o que você diria para elas? Pode falar olhando nessa câmera aqui. Ainda é olho no olho ainda, olho no né? Olho. Eu acredito muito na questão de propósito e valores. Eu falei isso aqui algumas vezes, né? Então, uma vez que você tem seu propósito, seus valores alinhados, eu acho que fica mais fácil saber onde você vai chegar, né? Tem que ter essa clareza. E no empreendedorismo não é diferente. O empreendedorismo você tem que ter um alinhamento de propósito e valores para saber quem são as pessoas que vão estar junto com você, para saber onde você vai chegar e para saber quais são os meios que você vai usar para isso. Então, acho que é muito importante e eu vejo que o Sebrae, que é uma casa que já está na minha vida há 10 anos praticamente, tem muito disso. A gente tem os propósitos, nosso valor muito, muito claro e a gente quer ajudar o empreendedor. Então, a ideia é essa. Tudo que, como o Renato falou, a gente tem de tudo um pouco. Eu falei, a gente tem muitas soluções e é isso mesmo. A intenção é que a gente possa trazer um benefício, trazer uma solução para aquela dificuldade que você tem ali na sua vida, na sua empresa. E a intenção é essa, valores, propósitos alinhados, eu acho que tudo isso mostra ali e pode facilitar o caminho a se seguir. Fantástico. Obrigado mesmo, Gabriela. Até a próxima. E a gente vai fazer outros, tá? Vamos sim. Abração, tchau, até mais. Tchau. Até mais.